Então eu quero convidar você que abra comigo a sua Bíblia nesta noite em Apocalipse capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Apocalipse 5, do 1 até o 14. A palavra do Senhor diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus todos os que procedem, de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Deus bendito, nós acabamos de oferecer ao Senhor louvores, elogios sinceros, por meio dos cânticos que cantamos aqui ao Senhor. Nós já tivemos a oportunidade de apresentar ao Senhor essa noite as nossas orações, pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, pedir que o Senhor nos edifique essa noite, pedir que o Senhor, ó Deus, nos conduza nos caminhos do Senhor. Nós agora acabamos, ó Deus, de ler algo que foi revelado à igreja do Senhor há milhares de anos atrás, mas algo, ó Deus, revelado com tamanha grandeza, tamanha profundidade, que nós precisamos nesta noite que o Espírito Santo do Senhor nos dê a compreensão dessa revelação. Por isso nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Se alguns de nós estivermos aqui abatidos pelo cansaço, pelo sono, talvez pela apatia da nossa alma, talvez pela dureza do nosso coração, que o Senhor mesmo, ó Deus, prepare o terreno para que ele se torne fértil, que ao receber a tua palavra ele possa germinar, ela possa crescer e frutificar, e possa, ó Deus, assim abençoar a vida de cada um daqueles que o Senhor trouxe aqui esta noite. Que a tua bênção seja sobre a tua igreja nesse lugar, e que nós possamos, ó Deus, entender que há
na Copa da Vida, uma vitória que já foi decretada. E nós fazemos parte do time campeão, do time vencedor, que nós possamos celebrar essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu não sei se na última semana alguns de vocês desistiram de acompanhar os Jogos da Copa do Mundo, ou se desde o começo você estava acompanhando, mas ainda que o Brasil tenha saído, o negócio não ficou ruim não. Foi possível torcer contra a Argentina algumas vezes, foi possível ver algumas disputas assim bem acirradas, e esse evento, de fato, por mais que a gente não goste de futebol ou que não acompanhe, ele mexe, até porque é um evento raro, acontece de 4 em 4 anos, então isso cria grandes expectativas. Pessoas que às vezes estão caminhando com tudo para ir para uma Copa e de repente se machucam, não pode ir. Às vezes não fazem parte ali do contexto da equipe técnica que está escalando e acaba ficando de fora. Seja pelo glamour que isso acaba recebendo, porque o mundo inteiro para observar, o mundo inteiro para celebrar esse esporte. E sem dúvida, quando chega então nessa fase de eliminatórias, né, que pela primeira vez na história aconteceu com 5 etapas, antigamente saía da fase de grupos, já ia para as oitavas, quartas, semifinal. Essa Copa foi muito grande, muitas seleções participaram, então houve mais uma etapa eliminatória, e chama muita atenção seleções tradicionais como Alemanha, Holanda, Brasil, serem eliminadas assim no início dessa fase, mas chama muita atenção também a garra com que essas equipes que continuam ali, elas vão. Nós demos a Argentina por abatido, de repente quase que umas 2 vezes estão lá, vivos, e chegaram à semifinal. Então, certamente, é um momento onde as seleções entram ali nessa etapa final com muita expectativa, porque no final das contas, ninguém sabe quem é que vai sair vitorioso daquele jogo, ninguém sabe quem é que vai avançar para a próxima fase. A tensão é muito grande, o clima ele vai mudando à medida que os minutos vão avançando, até porque a grande final já se aproxima, no dia 19 é a grande final. E 4 grandes seleções, nós precisamos reconhecer, elas estão agora para disputar esse troféu. Quem é que vai vencer? A gente não sabe. Até mesmo as grandes seleções, que tinham aí grandes expectativas de avançarem, acabaram caindo, ficando pelo caminho. Mas, irmãos, ainda que na Copa ninguém sabe quem é que vai levantar a taça, quem é que vai vencer o jogo, até o apito final, aqui no texto que nós lemos, o livro de Apocalipse, no capítulo 5 mais especificamente, nos leva a uma cena totalmente diferente. Se na Copa do Mundo há um aspecto de dúvida e de incerteza, na Copa da Vida nós já temos uma convicção. E é isso que João está mostrando para nós aqui. Porque o apóstolo João, conhecido na Bíblia como o apóstolo amado, aquele que escreveu o Evangelho segundo João, aquele que escreveu as 3 cartas que estão aqui na Bíblia, 1ª, 2ª, 3ª João, é o mesmo autor que escreve esse livro, Apocalipse. E João, quando ele tem essa visão do Apocalipse, ele não está num estádio, ele não está numa Copa do Mundo, ele não está ali diante de um esporte, ele está diante do trono de Deus. Literalmente, ele é colocado em espírito diante do trono de Deus. Então, nesse lugar que João se encontra aqui, não existem arquibancadas humanas. É interessante porque se você atentou-se à leitura, ele fala aqui de anjos. Ele fala de alguns seres aqui que a gente nem sabe como é, mas ele chama aqui de seres viventes. Ele fala aqui de alguns anciãos. E ele fala também que nesse cenário toda a criação se apresenta diante de Deus. O interessante, irmãos, dessa cena é que não existe suspense sobre quem vai vencer. Mas ao mesmo tempo existe uma pergunta: quem é digno? Quem é digno? E a resposta, por um instante, ela ressoa por todo o céu, por todo aquele cenário. Diz que o leão da tribo de Judá venceu. Olha só, há uma perspectiva, há um cenário cósmico,
Há diante dos olhos de João toda a narrativa da história da humanidade, e a questão não é quem é que vai vencer. A questão é quem é digno. E a resposta é: o leão da tribo de Judá já venceu. Na eternidade, ele já venceu. Mas quando João olha, irmãos, chama a atenção aqui ainda essa narrativa, porque ele vê não apenas um leão, mas quando ele olha, a narrativa bíblica diz que João vê um cordeiro como tendo sido morto. Então tenta colocar na sua mente a imagem de um cordeiro, mas um cordeiro que foi morto. Certamente João viu esse cordeiro ferido, João viu esse cordeiro ensanguentado, porque ele reconhece que esse cordeiro esteve morto. E aqui, irmãos, está o coração da fé cristã. A vitória do nosso time já aconteceu. A vitória da Copa da Vida já aconteceu. E a nossa vitória veio de Cristo. E a vitória de Cristo veio pela cruz. Veio pela cruz. O nosso capitão, irmãos, ele venceu não escapando da morte. O nosso capitão, ele venceu passando pela morte. Ele não derrotou os inimigos com espada de ferro, mas ele derrota os inimigos com sangue derramado. Não reina apesar da cruz. O nosso capitão venceu e ele reina por meio da cruz. É estranho, porque aquilo que parecia humilhação, aquilo que parecia derrota, aquilo que parecia um caso perdido, aquilo que parecia que não tinha saída, é exatamente o pedestal da proclamação da nossa vitória. O livro de Apocalipse, irmãos, ele foi escrito, como eu disse, pelo apóstolo João, e ele foi escrito provavelmente no final do 1º século. Então a Bíblia que você tem na mão, todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento, Apocalipse é o livro mais recente da história da igreja. É a revelação última que Deus traz para o seu povo. Então provavelmente no meio ou no final da década de 90, ok? Então faz a conta rapidinho. Se Jesus ele morreu mais ou menos por volta do ano 33, mais ou menos por volta do ano 33, porque é um cálculo incerto a questão do calendário. Olha para mim, por favor. A grande pergunta é: quantos anos depois? Depois mais ou menos de 60 anos. Uma geração que já estava servindo Jesus, andando com Jesus, começa a ser perseguida, começa a ser tripudiada. Aquele que venceu a morte e levanta para si um povo, começa a ver que esse povo agora acha que não vai prevalecer, que ele vai sucumbir, que ele não vai avançar. Porque, irmãos, os cristãos estavam sendo nessa época pressionados pelo Império Romano. Lembrem-se que a perseguição começa em Jerusalém, pelos próprios religiosos da época, mas nesse contexto, 60 anos depois, a igreja está sendo agora massacrada pelos imperadores romanos, um após o outro. Os cristãos estão sendo tentados a desanimar. Você já ouviu falar do Coliseu romano? Você sabia que aquilo lá é um estádio? Mas não é um estádio de futebol. Dentro daquele lugar havia uma arena. E muitas vezes guerreiros lutavam uns contra os outros. E muitos até a morte. E aquilo era espetáculo, as arquibancadas ficavam lotadas. No auge da perseguição contra a igreja, contra os cristãos eram colocados dentro daquela arena para que fossem estripados por aqueles guerreiros, com espadas, com punhais, com lanças, e as suas entranhas caindo naquelas areias, à medida que a multidão enlouquecida gritavam de alegria e celebração. Em um dos momentos mais obscuros e sombrios da história da igreja,
Cristãos eram aprisionados, eram amarrados em estacas nas ruas, eram besuntados ali, ou de óleo, ou muitas vezes de piche, e chama de fogo era lançada sobre eles, para que durante a noite inteira, homens e mulheres que seguiam a Jesus fossem queimados vivos, iluminando as ruas da cidade. Você consegue se colocar no lugar dessa história? O que os nossos primeiros irmãos e irmãs passaram carregando o nome de Cristo? Situações das mais diversas. E eu estou citando aqui alguns dos poucos exemplos, irmãos, porque aberrações maiores e piores foram lançadas contra os nossos irmãos. Eles eram colocados para adorarem os imperadores, e quando se negavam a fazerem isso, eram mortos. Muitos foram crucificados como Jesus, muitos foram decapitados. Muitas vezes, alguns eram colocados presos em alguns locais, os seus ventres eram abertos, colocavam-se milhos ali dentro e lançavam-se porcos naquele recinto, que devoravam aqueles irmãos e irmãs vivos. Por causa do nome de Cristo. E muitas vezes, irmãos, podia-se pensar que a história estava fora de controle. Muitas vezes podia-se pensar, irmãos, que a igreja ia ser derrotada. Muitas vezes podia-se pensar que a igreja ia ser levada a tamanho sofrimento, a tamanho esmagamento, que iam abdicar da fé. E é aí que vem, irmãos, essa revelação que o apóstolo João recebe. Apocalipse, ele não foi escrito para alimentar curiosidade. Tem gente que até hoje não entendeu ainda o livro do Apocalipse. Acha que o Apocalipse é um livro para alimentar curiosidade. Meus irmãos, o Apocalipse ele foi escrito para fortalecer a esperança da igreja. Você sabe o que significa a palavra Apocalipse? Que é uma palavra grega? Revelação. Literalmente algo que estava coberto por um véu e foi desvelado, revelado, que foi mostrado, apresentado. Então o livro do Apocalipse, irmãos, era um livro que quando chegou nas mãos da igreja, cada símbolo, cada imagem que aparece, cada metáfora que é colocada aqui, a igreja entendia muito bem. Os romanos liam e não entendiam nada. 7 olhos, 7 chifres, 7 espíritos. Dragão, mulher, dor de parto, não fazia sentido, mas a igreja conhecia aquelas figuras, aquela linguagem e sabia. Estava recebendo uma mensagem de esperança. Cristo venceu e a igreja também será vencedora. As portas do inferno não poderiam prevalecer contra a igreja do Senhor. Portanto, aqueles irmãos e irmãs não deveriam se curvar, desanimar diante da dor, da morte, da perseguição. Essa é a mensagem de Apocalipse. Apocalipse não é um livro de curiosidade, não é um livro de debate teológico, não é um livro para poder discutir visões do final do mundo. Eu conheci na época da mocidade uma menina que falava que ela lia Apocalipse no quarto dela com as luzes apagadas, debaixo da coberta, como se ela estivesse assistindo um filme de terror, para ela sentir medo. E eu conheci outra menina que não lia Apocalipse porque ela tinha medo. Meus irmãos, o livro do Apocalipse é mostrando que na Copa da Vida, na grande final, o time de Deus já venceu. O nosso capitão já venceu. Então, aqui no capítulo 4, João ele vê Deus assentado no trono, que é o capítulo anterior ao que nós lemos. No capítulo 5, ele vê um livro selado na mão direita de Deus, daquele que está sentado no trono. E esse livro, irmãos, representa a própria história. Nós estamos estudando na escola dominical, se você não tem vindo, você está perdendo. Teologia bíblica, que é a grande história de Deus. Criação, queda, redenção e consumação. Isso aqui, João olha e vê isso nas mãos de Deus. A história que Deus já escreveu, que Deus já decretou, os seus decretos, os seus juízos, a redenção.
Tenta entender Apocalipse aqui, numa perspectiva de um livro, não como você conhece um livro hoje. Livro, mais ou menos, naquela época era assim, ó. Era um rolo, muitas vezes um pergaminho, um couro, muitas vezes um papiro, que era um vegetal também que se escrevia nele, que era preparado. Então não tenta imaginar um livro naquela época como uma Bíblia que você tem nas suas mãos hoje. E aquele livro, que é a história que Deus havia decretado desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo, estava selado. Então, diz ali, irmãos, que tem um problema. Porque naquele cenário cósmico, na sala do trono, na presença de Deus, ninguém foi encontrado digno de abrir o livro. Abrir o livro aqui significa aquele que vai reger a história, aquele que vai ter a história nas mãos, aquele que vai controlar a história. E aí a Bíblia diz que João chora. E o choro dele aqui é óbvio. Porque se não tem alguém que vai reger a história por Deus, alguém que vai dominar a história por Deus, então a vitória é algo incerto. E aí diz que um dos anciãos fala assim para João: não chores, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Irmãos, chama a atenção o verbo aqui no passado, venceu. Se você puder, olha na sua Bíblia o texto que a gente leu mais uma vez, para você poder ver a estrutura aqui. Do verso 1 até o verso 4, você tem o drama aqui. Ninguém parecia digno de abrir o livro, ou seja, ninguém parecia digno de controlar a história, de dominar a história. A história então parecia que estaria ao acaso, à sorte, sabe? Como muita gente vive hoje, sorte, azar, acaso, coincidência. Então, se não tem ninguém no controle, a história estava solta, do verso 1 ao verso 4. Mas depois do verso 5 ao 7 vem a resposta. O leão venceu. Então, do verso 8 ao verso 14, o que você tem é uma resposta da criação. Diz que todos adoram, o céu celebra a vitória de Cristo. A vitória de Cristo. Se a Argentina for campeã da Copa do Mundo, os argentinos vão celebrar. Se os ingleses forem os campeões, ou os franceses, eles vão celebrar. Ou os espanhóis. Mas aqui, irmãos, nessa vitória, o universo celebrou. João está vendo aqui, há 2000 anos atrás, aquilo que os nossos olhos verão quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. E o ponto, então, dessa passagem, irmãos, é que Cristo já venceu e reina. Isso já nos foi revelado. Cristo é o único digno de governar a história, porque Ele venceu pelo seu sangue e Ele reina para sempre. Por isso nós temos aqui, em Apocalipse 5, 3 verdades sobre a vitória do nosso capitão. Então, se a gente não sabe quem é que vai vencer a Copa do Mundo, se a gente tem dúvida de quem é que vai chegar lá na final, se a gente tem dúvida de quem vai levantar a taça, na Copa da Vida nós não temos mais nenhuma dúvida, irmãos. O nosso capitão já levantou a taça. Ele já venceu. Ele reina. E a primeira verdade sobre a vitória do nosso capitão está justamente aqui no verso 1 até o verso 4. Sem Cristo, a história permanece fechada. Permanece ao acaso. Porque João vê esse livro selado com 7 selos na mão direita de Deus. Essa ideia de 7, irmãos, algumas pessoas interpretam isso errado. 7 não é o número da perfeição, como alguns falam e acham. 7 é o número da completude. Completude. Ok? Então, na Bíblia, o número 7 ele é simbólico ou simbológico e ele significa completude. Então, esse livro está completo. Ele tem 7 selos, ele está selado, ele está protegido. E ele contém o desenrolar da história debaixo do governo soberano de Deus. E é por isso que um anjo chega e faz uma pergunta: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos?
Você prestou atenção na pergunta? A pergunta não é quem é forte. A pergunta não é quem é popular. A pergunta não é quem tem poder político. A pergunta não é quem é o craque do time. A pergunta é quem é digno. E aí a resposta inicial do texto aqui é devastadora. Se você puder continuar acompanhando na sua Bíblia, diz assim: ninguém, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro. E João começa a chorar muito. E por quê, irmãos? Mais uma vez, porque se ninguém abre o livro, a história fica sem solução. Fica ao léu. O mal não é julgado. A salvação não se consuma. A igreja vai sofrer sem resposta. A criação vai continuar gemendo sem esperança. Porque se a história não tem um final onde o nosso capitão vai vencer, a igreja está apanhando, está morrendo, está sendo perseguida, sem nenhuma esperança. O ponto é que sem Cristo, a história é um livro fechado e o coração humano é um choro sem consolo. É um choro sem consolo. Porque se não tem ninguém no controle, se não tem ninguém governando, se não tem nenhuma garantia de um amanhã melhor, de um futuro melhor, de uma esperança maior do que as lutas do aqui e agora, a vida não tem nenhum sentido, não tem nenhum propósito. Então na Copa, irmãos, quando uma seleção é eliminada, acabou. Acabou. Não tem o próximo jogo, não tem uma segunda chance, não tem uma segunda partida, não tem chance de título. A história daquela equipe nesse ciclo se fecha. Arrumar as malas e voltar para casa. Mas aqui, em Apocalipse 5, nós vemos algo muito mais profundo. Muito mais profundo. Porque aqui, irmãos, nós vemos que sem Cristo, não apenas uma campanha termina. Sem Cristo, irmãos, a própria história humana fica sem esperança. Sem Cristo, as minhas lutas e as suas, as nossas dificuldades, aquilo que a gente vivencia, as nossas dores, as nossas angústias, sem Cristo, não resta nenhuma esperança para nós. Não tem nenhuma esperança para a morte. Não tem nenhuma esperança para a dor, para o sofrimento, para o luto. Não tem nenhuma esperança. E sabe o que é interessante de falar sobre isso, irmãos? É saber que quantas pessoas vivem tentando encontrar sentido na história sem Cristo. Ficam tentando encontrar sentido na vida sem Cristo. É como alguém certa vez já disse, você pode até viver sem Cristo, mas vai ser terrível morrer sem Ele. Vai ser terrível. Porque, irmãos, se Cristo não é o centro, se Cristo não é o governo, se Cristo não é a razão da existência, tudo bem, então vamos abraçar a teoria da evolução, vamos abraçar o naturalismo, vamos abraçar o darwinismo, porque de fato a gente não sabe de onde a gente veio e a gente não sabe para onde é que a gente está indo. Como os filósofos epicureus de Corinto falavam, comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. Vamos curtir a vida, porque a vida é só essa, morreu, acabou. Ah, talvez você já tenha ouvido alguém dizer isso nos seus dias. É assim que muitas pessoas têm feito. É por isso que a nossa geração é a geração do sentir. Elas precisam experimentar, elas precisam sentir, elas precisam estar na intensidade para que elas possam perceber que a vida tem algum propósito, algum significado, porque senão a vida não tem nenhum valor. Quantas pessoas, irmãos, e agora acho que chega a pior fase para nós brasileiros, né? Acabou a Copa, vem aí a política. Quantas pessoas confiam na política, nos políticos, no sistema, nos partidos? Mas quantas pessoas confiam no dinheiro,
Vivem pelo dinheiro, morrem pelo dinheiro, se doam por causa do dinheiro. Quantas pessoas confiam na própria força, ou quantos confiam até na própria religião ou na religiosidade. Mas no íntimo, continuam chorando por dentro, porque não sabe quem é que vai estar na final e não sabe quem é que vai vencer essa Copa da Vida. Meus irmãos, a palavra nos encoraja a, quando nós olharmos para o caos do mundo à nossa volta, não colocar a nossa esperança nos poderes da terra. Não colocar o nosso coração nas coisas desse mundo, porque nenhum governo, nenhum líder, nenhum sistema é digno de abrir o livro. Só Cristo governa a história. Lembre-se disso essa semana. Só Cristo governa a história. Então essa é a primeira verdade sobre a vitória do nosso capitão. Sem Cristo a história permanece fechada, ao léu, ao acaso. Mas a segunda verdade, ele nos apresenta do verso 5 até o verso 7. Cristo é digno, porque ele venceu como leão e como cordeiro. Cristo é digno de abrir o livro, de governar a história. Ele venceu a final, porque ele morreu como leão, porque ele venceu como leão e morreu como cordeiro. O texto fala assim: não chores, um dos anciãos está dizendo. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Mais uma vez eu chamo a sua atenção. João, ele ouve falar de um leão, ok? Leão, irmãos, fala de realeza, fala de força. Quem que é popularmente chamado como rei da selva? É o leão. Majestade, domínio. Então o leão é referência à promessa de Gênesis 49. Fala que o governante viria da tribo de Judá. Então por isso que fala que ele é o leão da tribo de Judá. Aí fala que a raiz de Davi, porque isso aponta para o Messias prometido. O Cristo, o Messias, viria da linhagem de Davi, então por isso ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o descendente de Davi. Mas quando João olha, ele vê algo surpreendente. Fala assim: vi no meio do trono um leão. É isso, irmãos? Vocês estão prestando atenção aqui? É isso? O que ele viu? Um cordeiro, como tendo sido morto. Ele ouve leão, mas ele vê cordeiro. E aqui, irmãos, está a grande surpresa do Evangelho. Porque Cristo, ele vence como leão, mas ele só vence como leão porque ele se entregou como um cordeiro. Como um cordeiro. Ele reina porque ele foi morto. Ele reina porque ele foi morto. Ele conquistou porque ele derramou o seu sangue. Mas, irmãos, a vitória de Cristo, ela não foi conquistada por autopreservação. Ela foi conquistada por sacrifício. Chama atenção porque parece que naquele jogo do domingo passado a nossa seleção estava se autopreservando. Não atacava, não ia para cima, não dava o sangue. E o grande elogio que a seleção argentina tem recebido nesses últimos dias é um time, uma seleção que tem se sacrificado. O Messi está dançando a última dança, a última Copa. O cara que já conquistou tudo na vida, mas está literalmente entregando o sangue. É só uma metáfora. Porque seleção que entra numa Copa do Mundo de salto alto, ela vai ser derrotada. Mas aqueles que entregam suor e sangue, eles têm grande chance de vitória. Quando a gente olha para Jesus, é exatamente isso que fez ele um vencedor. Porque o capitão da nossa salvação, ele venceu a partida mais decisiva da história, se entregando e sendo ferido por nós. Agora diz que João,
ele viu esse cordeiro como tendo sido morto. Mas qual que é a posição que esse cordeiro está? Você consegue observar isso na sua Bíblia para mim? Como que ele vê esse cordeiro? Sentado, deitado, abatido, em pé. Embora pareça ter sido morto, ele está em pé. Ou seja, esse cordeiro morreu. Mas o que aconteceu com ele? Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Meus irmãos, as marcas da morte permanecem no cordeiro, mas ele está vivo. Isso significa que a cruz não foi apagada pela ressurreição. As marcas da cruz estão ali, mas ele está vivo. O nosso Redentor vive. Ele toma o livro da mão direita daquele que está no trono. E isso significa, irmãos, que Cristo recebe a autoridade para executar o plano de Deus na história. Isso significa que a história não está solta. Isso significa que a história não está ao acaso. Isso significa que Cristo recebeu autoridade para reger a história. Na Copa do Mundo, quando o capitão levanta a taça depois da vitória, todos aplaudem, isso marca, isso vai para sites, vai para revistas, vai para jornais. Mas aqui, irmãos, em Apocalipse 5, Cristo, ele toma o livro da mão direita de Deus, porque ele já venceu. O capitão, ele só toma a taça depois que termina a final. E é exatamente o que Jesus faz aqui, ele já venceu. A taça do nosso capitão não foi conquistada numa final de 90 minutos, foi conquistada no Calvário, na cruz. A arquibancada não gritou o nome dele, a arquibancada não gritou olé, a multidão que estava ali gritou crucifica-o. E naquela final, ele não recebeu o troféu, medalhas, ele recebeu uma coroa de espinhos. Mas foi exatamente ali, meus irmãos, que o nosso capitão venceu em nosso favor. Ultrajado, humilhado, espancado, morto, ele venceu a morte e nos garantiu que nele nós somos mais do que vencedores. Então, será que você tem vivido como se Cristo ainda precisasse provar alguma coisa para você sobre o dia final? Será que você tem vivido com dúvidas, com incertezas, com questionamentos? Deixa eu te dar uma dica. Duvide das suas dúvidas. A gente tem uma tendência de que dúvidas surjam no nosso coração e a gente começa a acreditar nelas. A gente começa a crer na dúvida e duvidar da crença. Isso é uma coisa que o coração do homem produz para esvaziar nossa fé. O que João está vendo e está nos mostrando aqui, irmãos, não restam dúvidas. Mas se ainda assim surgir dúvidas, se Cristo reina, se Ele vai voltar, se a final já foi vencida por Ele, se você vai receber dEle uma coroa da vida, se surgir dúvida, uma dica para você: duvide das suas dúvidas e continue crendo nas suas crenças. Pare de inverter a ordem desse negócio. Tem gente que não avança, não caminha, porque começa a dar ouvidos demais para as dúvidas e começa a abandonar demais a crença. Nas crises, olhe para Cristo. Será que você tem vivido com medo como se Jesus tivesse falhado naquela cruz? Como se a morte tivesse a palavra final? Será que você tem vivido com saudade de alguém que você ama e que já foi embora, sem esperança de um reencontro, como se nunca mais você pudesse ver, dar um abraço? Será que você tem vivido com questionamentos ou com medo que depois da sua morte, se de fato você vai estar com Cristo? Como é que você tem encarado as suas lutas?
Como se o trono do universo estivesse vazio ou como se ele tivesse ocupado por Cristo? Mais uma vez, olhe para Cristo nas suas crises. Tem um provérbio popular antigo que fala assim: não fale para Deus o tamanho do seu problema, fale para o seu problema o tamanho de Deus. Eu acho que não é nem uma coisa e nem outra. Na vida, não tire os olhos do seu Deus. Porque se você tirar os olhos da cruz, se você tirar os olhos de Cristo, se você tirar os olhos do trono de Deus, qualquer intempérie da vida vai parecer um problema grande demais. Meus irmãos, a igreja não segue um técnico inseguro à beira do campo. Nós não seguimos um treinador inexperiente que não sabe o que está fazendo. O nosso time não tem um capitão que vai perder a cabeça a qualquer momento. A igreja segue um capitão que é rei, que venceu a morte, que ressuscitou e que está assentado à destra de Deus no trono, governando a história das nossas vidas. Louvado seja o seu glorioso nome. Sem Cristo a história permanece ao acaso, permanece fechada. Cristo é digno porque ele venceu como leão e como cordeiro. Mas a terceira e última verdade que esse texto nos apresenta, irmãos, é que a vitória de Cristo transforma a igreja em povo de adoração e de missão. É o que João está vendo aqui. O que João está vendo, o que Deus mostra para João, a revelação que ele está tendo, irmãos, não é necessariamente algo que aconteceu no passado, na história da igreja. É algo que aconteceu no passado, na história da igreja. É algo que está acontecendo hoje, na vida da igreja. E é algo que vai acontecer no futuro, na caminhada da igreja, até que Jesus volte. A revelação que ele está tendo aqui é uma revelação cósmica da situação da igreja diante do trono de Deus em todas as épocas da história. Então João está vendo aqui que a vitória de Cristo transformou a igreja perseguida, abatida, morta, em um povo de adoração e missão. Olha para a sua Bíblia mais uma vez, a partir do verso 8. Diz aqui que quando o Cordeiro toma o livro, o céu explode em adoração. Diz que os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram. A atitude de prostrar aqui, irmãos, é uma expressão corporal do que significa adoração, porque a adoração é rendição, é entrega. E diz que eles têm harpas, e diz que eles têm taças de ouro cheias de incenso. E que essas taças cheias de incenso é uma figura, é uma metáfora, que na verdade são as orações dos crentes, da igreja. Talvez você tenha orado por esse dia e parece que Deus não está ouvindo, parece que sua oração não está subindo, parece que não está passando do teto. Olha o que João está vendo. As suas orações estão na presença de Deus. Irmãos, isso é extraordinário. A igreja está perseguida, a igreja está sofrendo, a igreja está achando que vai ser derrotada, e Deus mostra para ela que as orações dela estão chegando até o trono de Deus. Talvez você está olhando para a sua família, está olhando para o seu casamento, está olhando para os seus filhos, está olhando para a sua vida financeira, mais do que tudo, está olhando para a sua fé, está olhando para o seu chamado ministerial, está olhando para o propósito que Deus tem para a sua vida, está orando, mas parece que não está tendo resposta, parece que nada está acontecendo. Olha o que Deus está te mostrando essa noite. As suas orações estão diante do trono de Deus. Nenhuma oração de um fiel, meus irmãos, é perdida. Nenhuma lágrima derramada diante de Deus é esquecida pelo nosso Salvador. Então, à luz dessas verdades, diz a Bíblia que eles cantam um novo cântico. Isso aqui é uma expressão de louvor maravilhosa, irmãos. Digno és. Lembra? Qual que era a pergunta do começo? Quem é digno de pegar o livro
e desatar os selos. Quem é digno de reger a história? Agora Cristo, o vencedor, está ali. E toda a criação, numa adoração cósmica, se prostra diante dele, dizendo: digno és, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. É um evento muito maior do que a Copa do Mundo. É uma celebração muito mais universal. É algo glorioso, irmãos, que nos apresenta que Cristo não comprou espectadores. Cristo não comprou frequentadores de igreja. Cristo comprou um povo. Cristo não morreu apenas para nos tirar da condenação, para apenas nos tirar das trevas, mas para nos fazer reino e sacerdotes para Deus. A vitória do nosso Cordeiro, irmãos, cria uma igreja adoradora e missionária, reino e sacerdotes. Isso nos ensina, meus irmãos, que o sangue do Cordeiro não comprou uma arquibancada religiosa, não levantou uma torcida religiosa, mas o sangue do Cordeiro comprou um povo sacerdotal em missão. Um povo que foi salvo para salvar. Um povo que foi evangelizado para evangelizar. Um povo que está sendo discipulado para discipular. Um povo que conheceu a Cristo para apresentar a Cristo. Esse é o chamado da igreja. E meus irmãos, qual que é o alcance dessa vitória do Cordeiro? O texto diz: toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação. Sabe o que João está vendo aqui? Que tinha lá no início do primeiro século da era cristã, lá no final do ano 90 depois de Cristo, um povo morto, perseguido, judiado, espancado, sendo destruído. Aí Deus mostra para João: está vendo aqui? Esse sangue está sendo derramado aqui nesse Coliseu. Esses irmãos estão sendo decapitados aqui em Roma. Deixa eu te mostrar o que vai acontecer com eles. A vitória de Cristo, irmãos, é global. Porque o Evangelho sai de Jerusalém, Judeia, Samaria, e ele se estende até os confins da terra. E ele chega ao Brasil, e ele chega a Goiânia, e ele chega na sua casa, e ele chega na sua vida, porque a vitória do nosso Cristo é universal, é global. Então a Copa reúne nações por algumas semanas. Mas o céu, meus irmãos, vai reunir os salvos de todas as nações pela eternidade. Quando a final da Copa da Vida chegar, ninguém vai precisar voltar para o seu país, porque nós estaremos no nosso verdadeiro país, na nossa casa celestial. Então, na Copa do Mundo, as nações competem entre si, mas na Copa da Vida, no reino, as nações salvas adoram juntas ao Cordeiro. E é justamente por isso, irmãos, que a igreja deve viver agora aquilo que celebrará no céu para sempre. Não faz sentido a gente estar indo para o céu celebrar uma coisa que a gente não estiver vivendo ela agora. E o que a gente tem que viver agora, irmãos? A adoração centrada em Cristo. Cristo é o centro da história, Cristo é o centro do universo, Cristo tem que ser o centro das nossas vidas. Mais ainda, irmãos, comunhão entre diferentes, de toda tribo, toda língua, comunhão entre as famílias, comunhão entre as culturas, comunhão entre os povos. Eu sei, às vezes o irmão tem jeito, tem postura, tem atitude, tem comportamento que não é bem da forma que você viveu, o sistema que você foi criado. Mas no reino de Deus não é um reino exclusivista, é inclusivista. É todo aquele que recebe Cristo como Senhor e Salvador é chamado a vir para o meio, para adorar o Cordeiro. A igreja deve viver agora, meus irmãos, o compromisso missionário. E deixa eu falar uma coisa para você.
Não há uma condicional aqui, se você não evangelizar, não vai ter esse povo no céu para adorar. Não, João está vendo um povo que foi evangelizado e que estará lá no céu adorando. A pergunta não é se um povo vai ser evangelizado e vai ser salvo. A pergunta é se você vai fazer parte desse povo que evangeliza e que salva os perdidos. Porque o povo de Deus faz isso. A pergunta é, você vai ser povo de Deus? Você vai dedicar do seu tempo, da sua vida, para ser um missionário, uma missionária que vive o Evangelho, que testemunha o Evangelho, que compartilha do Evangelho? A pergunta não é se a igreja vai conseguir evangelizar a cidade. A pergunta é se você vai estar no meio daqueles que estão evangelizando a cidade. Porque a igreja vai fazer isso. A igreja deve viver, irmãos, a perseverança na oração. Não esmoreça, não pare de orar, não pare de clamar, não pare de colocar a sua vida, na sua família, a sua casa, na presença de Deus. A igreja deve viver agora, irmãos, a esperança em meio às lutas. E deixa eu lembrar aqui uma fala de um tempo atrás do reverendo Augusto Nicodemos, que talvez uma das coisas difíceis de ser um crente reformado é que quando você olha para o cenário nacional, global, geopolítico, vai melhorar não. Não vai melhorar não. Daqui para frente, irmãos, as coisas vão de mal a pior. Não vai melhorar. Não vai ser o político A ou B, não vai ser o país A ou B, o líder mundial A ou B, que vai trazer a paz universal. Nós temos essa esperança, mas a nossa esperança está naquele que rege a história, que está no governo, que está no controle de todas as coisas. Então não adianta querer abraçar esse evangelho da barganha, esse evangelho da melhora, esse evangelho de que esse ano está ruim, mas ano que vem vai ser melhor. À luz da palavra de Deus, nós já sabemos que as coisas tendem a se tornarem mais difíceis, inclusive para a nossa fé. Viu a polêmica da doutora promotora essa semana, querendo calar a boca de alguém que leu um poema num evento de conselhos tutelares, que apontava para Deus, que se sentiu assolapada, ofendida, etc, etc, etc. Meus irmãos, já estamos na mira faz tempo. E a Bíblia diz que os nossos dias serão tamanhamente difíceis, que Jesus faz a pergunta para os seus discípulos: por acaso, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ele falou que a porta do céu, irmãos, é estreita. Não é muita gente que vai conseguir chegar lá. Tem um momento aqui em Apocalipse que João percebe e vê, chamado de a grande tribulação. Será que quando a gente começar a ser processado por pregar o Evangelho, por professar a fé, será que a gente ainda continua? Às vezes um domingo de sono nos tira da igreja, às vezes uma visita nos tira do trabalho do reino, às vezes uma conta descontrolada no cartão de crédito nos tira de sermos fiéis e generosos no reino. Às vezes a nossa indisposição e preguiça nos tira do reino. Será que quando tivermos processos, ameaça de prisão ou armas apontadas para nós vamos prevalecer em Cristo, irmãos? A Bíblia mostra que a igreja vai prevalecer. A grande questão aqui essa noite é: você e eu seremos essa igreja que adora, que evangeliza, que prega, que discipula, que serve, mas que persevera? Irmãos, se Cristo comprou pessoas de todas as nações, então a missão da igreja ela não pode ser vista como uma missão pequena. Ela começa em casa, na família, mas ela se estende no trabalho, na vizinhança, na cidade e, por fim, irmãos, ela aponta para os confins da terra.
Tem muita gente que precisa ouvir o Evangelho. E gente que não está do outro lado do oceano. Gente que às vezes está do outro lado da rua. Às vezes que está do outro lado do corredor, do outro lado da mesa. Nós somos a igreja do Senhor, irmãos, que proclama a vitória do nosso capitão. Nós não podemos nos calar. A Copa da Vida está acontecendo, nós já entramos em campo, nós estamos vestindo a mesma camisa, nós somos chamados para ganhar as pessoas. Nós não podemos nos acovardar do nosso chamado. Nós não podemos dizer para Deus que estamos ocupados demais, cansados demais, tímidos demais, ou seja lá o que, irmãos. Nós precisamos viver o nosso chamado, o nosso propósito e a nossa identidade. Sem Cristo a história permanece fechada. Cristo é digno porque venceu como leão e como cordeiro. A vitória de Cristo transforma a igreja em povo de adoração e de missão. Concluindo, irmãos, Apocalipse 5 nos mostra que a grande final da história não está em aberto, como está a final da Copa do Mundo. O que o livro de Apocalipse nos mostra aqui é que Cristo já venceu. O Cordeiro já foi morto, mas ele ressuscitou, porque ele está de pé. O leão reina, mas ele reina como Cordeiro. Aquela cruz que parecia derrota foi o gol da nossa vitória eterna. O túmulo, irmãos, que parecia o fim, foi apenas o intervalo, a pausa para ir da atração, antes da ressurreição. E hoje, irmãos, enquanto as nações se agitam, enquanto a igreja luta, enquanto nós sofremos, oramos e esperamos, o céu já canta: digno é o Cordeiro que foi morto. A igreja não vive tentando descobrir se ela vai vencer. A igreja vive anunciando, irmãos, que o nosso capitão já venceu. A taça já foi levantada. Nós somos o time campeão. E a final da história já tem o vencedor, o Cordeiro que foi morto, mas que vive para sempre. E o que isso tem a ver, irmãos, com a nossa vida? Algumas coisas para você levar como lição, quem sabe anotar, quem sabe tirar uma foto, mas para não se esquecer. Primeira coisa, pare de olhar para a história como se a história tivesse perdido o controle, ou como se Deus não tivesse no controle, como se a nossa história fosse um conjunto de acaso, sorte, azar, coincidência. O livro está nas mãos do Cordeiro, ele é digno, ele rege a história. Segundo lugar, leve as suas lágrimas e as suas orações ao trono de Deus. As taças de ouro aqui, irmãos, mostram que Deus recebe as orações dos santos. Ore e crendo que Deus está ouvindo as suas orações. Terceiro lugar, adore Cristo como centro da sua vida. Renda-se a Cristo mais do que você se rende à sua vida profissional. Renda-se a Cristo mais do que você se rende aos seus patrimônios. Renda-se a Cristo mais do que você se rende à sua família. Sim, esse é o chamado para a igreja. Que Cristo seja o primeiro lugar na nossa vida, irmãos. Porque Ele diz que todas as coisas serão acrescentadas. O céu, ele não está distraído. O céu, ele está concentrado no Cordeiro. Renda-se a Cristo. Em quarto lugar, viva como povo comprado pelo sangue. A sua vida foi comprada. Você recebeu Jesus como Salvador. Você precisa entender que Ele também agora é o seu dono, Ele é o seu Senhor. Você não manda mais em você. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que Paulo diz. A não ser que Cristo ainda não tenha te salvado. Porque se Ele te salvou, se Ele te resgatou, Ele te comprou também, agora você é dele. Agora você precisa fazer aquilo que pertence a Ele, a vontade dele, e não mais a vontade do seu coração.
não mais a vontade que regia o seu coração quando você era do mundo. Viva como um povo comprado pelo sangue do Cordeiro. Uma quinta questão: não fique de fora da missão da igreja. Se você é a igreja, é a sua missão. Cristo comprou pessoas de toda tribo, língua, povo, nação, a gente viu aqui. João está vendo o futuro. E João está vendo o futuro, irmãos, da nossa semeadura, do nosso trabalho, da obra que nós executamos. Então evangelize, discipule, ore, contribua, participe, envolva-se, sirva. O propósito da sua vida é muito maior do que às vezes você consegue enxergar que é. Sexto lugar, descanse na vitória do seu capitão. Eu sei, você ainda enfrenta lutas, você ainda enfrenta dores, você ainda amarga derrotas, mas eu sei também que você não luta por uma vitória incerta, você luta a partir da vitória de Cristo. Por isso você precisa ter certeza que não há dor, não há derrota, não há angústia, não há dificuldade, não há temor que possa ser maior do que a vitória que Cristo já conquistou por você naquela cruz. A Copa do Mundo vai passar, irmãos. Daqui uns dias vai chegar a final. Uma daquelas 4 seleções vai levantar a taça, mas depois tudo vai voltar ao normal. Daqui a pouquinho as pessoas já terão esquecido essa Copa. Mas a vitória do Cordeiro nunca irá passar. Ele não reina só por 4 anos. Ele não reina só por uma temporada. Ele é vencedor, segundo a Bíblia, pelos séculos dos séculos. Louvado seja o seu santo nome.